Olá, boa tarde para você. Nós estamos aqui mais uma vez no perfil Colaborativas e nós estamos aqui com as mulheres Hilda, Fabine, Simone Araújo, Fabienne e Jaque Fidalgo. E nós estamos aqui hoje, nós viemos falar num tema muito top. Você pode nos acompanhar também nos nossos perfis pessoais e pelo nosso canal do Colaborativas. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. A nossa proposta de hoje é trazer para vocês uma visão sobre a mulher. Como é essa volta para o ninho? Como é para você, mulher, que trabalha desde os 15 anos, que trabalha fora de casa, tem dupla jornada? Como é para você? Quais são os movimentos necessários que você pode e precisa fazer para que a sua rotina do dia a dia seja uma rotina mais fácil? Nós estamos aqui hoje dizendo que é fácil dizer que mais de 50% das mulheres trabalham fora, mas também nós não conseguimos ainda nós continuamos com nossa jornada, nossa cultura, que é ser mãe, dona de casa. Então, a mulher tem jornada dupla. E nós já sabemos disso. Muitas vezes, quando nós vamos para o mercado de trabalho, além de mãe, dona de casa, nós nos tornamos empresárias, nós nos tornamos pessoas que estão diretamente ligadas no movimento econômico da cidade ou das organizações. Mas, no entanto, nós não deixamos esse olhar para o nosso lar. Até o momento também, nós temos ajuda de terceirizados, como deixamos nossas crianças com a avó, com creche, com as babás, mas hoje nós estamos falando sobre este movimento da mulher que consegue empreender de casa, esse olhar, como seria você voltar para o ninho? Como seria você trabalhar de casa? Como é essa jornada? Não dá para romantizar esse processo. Eu vou falar sobre o meu processo. Eu trabalhei em empresa siderúrgica por 32 anos e, na verdade, eu me aposentei com 52 anos. Olá, E boa eu, tarde para você. e eu resolvi ir para o mercado de desenvolvimento humano. E eu comecei a trabalhar como terapeuta como uma necessidade minha de olhar para o meu feminino, para a minha criança interior. Durante todo o processo em que eu estive fora, no mercado de trabalho, eu também estive ausente. É claro que nós gerenciamos as atividades da casa, gerenciamos a limpeza, cuidado com os filhos, cuidado com o lar, mas com a família, mas na verdade é um movimento que se perde muito durante o processo em que nós estamos nas organizações com um olhar estritamente profissional. E essa dupla jornada traz também um desgaste emocional muito grande. Quando eu fiz o meu movimento de voltar para casa, eu fiz esse movimento já aos 52 anos. E aí foi que eu percebi, pelo desenvolvimento interno, que a minha jornada tinha sido uma jornada puramente profissional, porque eu não consegui maternar devido ao meu feminino ferido. E aí, esse olhar que eu tenho hoje para essa volta para o feminino, esse olhar para nós deixarmos essa postura de mulher guerreira, para nós deixarmos essa posição de yang e nos conectarmos mais com a mulher que habita dentro de nós, este foi a minha volta para o ninho. E quantas mulheres hoje aí nas organizações estão aí com seus 50, com seus 55 anos, tendo uma carreira de sucesso profissional a vida toda, mas com uma certa lacuna nos seus relacionamentos, no quesito família. Então, é esse movimento hoje que nós convidamos vocês para nos acompanhar. Como é para você olhar tanto para o profissional como para a sua jornada? Como é para você se dedicar dentro da sua casa? Como é você empreender de casa? Como é você buscar essa cura da sua criança interior, esse olhar para o feminino e entender o papel da mulher, tanto nas organizações, como dona de casa, como estar mais próxima da família, como ter essa oportunidade gigante de criar seus filhos e se realmente dedicar a esse processo. Como facilitar esse processo? Então, hoje eu percebo que no meu processo eu não tive essa oportunidade, porque eu praticamente me casei com o trabalho. Eu me casei com o trabalho e eu vivi para o trabalho. Mas quando eu
encerrei a minha jornada lá fora, que eu comecei a empreender de casa, hoje eu tenho essa oportunidade de mostrar para as mulheres, principalmente na minha faixa de idade, como é ela se conectar mais com ela, como é ela se conectar mais com o feminino e como ela pode fazer mudanças incríveis ainda na vida dela depois dos 50, tendo maternado ou não tendo maternado. Então, são muitas oportunidades que nós temos simplesmente com essa abertura de consciência. Essa abertura de consciência que nós podemos ter hoje nos traz essa oportunidade. Mas eu confesso que não dá para romantizar o processo. Como é, Jaque Fidalgo, esse processo para você? Como foi para você essa volta para o ninho? Você também, que nós conhecemos a sua história, a sua jornada, e que você se empenhou muito para estar presente junto aos seus meninos. Como é isso? Conta aqui para a gente. Ah, gente, boa tarde, né? Gente, tô com um probleminha técnica aqui no meu computador, minha tela ficou rosa, não sei se o que que é, já mexi e eu tô com a live aqui no Instagram e aí eu mexo, atrapalha a live, a posição do celular, então assim, ao vivo acontecem essas coisas, né? Mas assim, esse processo, né, da gente se tornar terapeuta é tão interessante que nenhuma terapeuta que você vai conversar, ela. Eu vou estudar para ser terapeuta, né? Nenhuma. Eu até hoje não encontrei, não sei vocês, né? Porque esse processo ele começa de dentro para fora, né? Então eu vou buscar o autoconhecimento para mim, eu vou buscar me conhecer, eu vou por vários motivos, né? E um dos motivos é quando eu encontrei, né, o autoconhecimento dessa jornada do feminino, foi esse, né, da maternagem, né, Sueli, que até você falou, né? E eu, ao contrário de você, tive filhos, inclusive três, né? E aí você me pergunta, você foi mãe? Eu vou ter que falar, não, não. Eu passei essa, eu gerei o filho, fala uma linguagem aqui bem popular, né? Pari o filho e terceirizei. E aí é literalmente a volta para o ninho, né? Então como você falou, né, da minha história, eu fui criada sem mãe. Então, por um processo de separação dos meus pais, eu era muito pequena. Então, assim, eu não soube, né, não, como lidar com a maternidade. E também era casada com o trabalho. Olha que coincidência, né? Muitas pessoas vão se identificar com essa mesma história, né? Então eu achava que ser uma mãe boa era dar uma escola boa. Ser uma mãe boa é pagar, é alguém para cuidar, é ter um alimento bom, porque eu vim com essas dores minhas, né? Que era minha. E quando a gente chega aqui, a gente descobre que não é bem assim, né? Que se eu não resolvo em mim, não tem como eu resolver em ninguém, né? Nem ajudar o outro a se resolver. Então, quando eu comecei esse processo de maternagem, eu estava com um filho de 6 anos, um filho com 12 e uma filha com 14. E eu falei, e agora? Já passou a minha vez dessa maternagem. Como que eu vou voltar para o ninho se agora é pouco tempo, né? E aí foi quando eu voltei para o ninho que comecei esse processo meu e reverberou, né? Uma palavra assim, trazendo, é quando você cura em você, automaticamente vai curando nos outros que está próximo, né? Então eu consegui, nessa virada de chave, praticar essa maternagem. Então eu tive que sair o quê? Do mercado de trabalho, porque você não consegue, né? Você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas você vai deixar algum lado em falha, né? Você vai deixar algum lado em falha. Então foi isso que eu decidi, né? Eu decidi literalmente falar assim, bom, até aqui eu trabalhei e agora eu entendo que eu não dou conta e eu vou ter que voltar. Então esse processo de voltar, é igual você falou, não pode romantizar, né? Porque você olhar para tudo isso e falar, e agora? E agora, como que eu faço? Como é ser mãe mesmo? Como é que é? Porque para mim ser mãe era você cuidar e não deixar faltar nada. E o mais importante faltou, né? Que era ali o cuidado. Então, assim, eu já cheguei época de buscar a Nayara, que é a mais velha, né? Então tem mais história de ir buscar a Nayara na babá e a Nayara grudar na roupa da babá e não querer ir embora comigo.
de falar, né? Já teve época da Nayara chamar a pessoa de mãe que cuidava dela. E eu falava, é um absurdo, eu trabalho, eu cuido de você, e você, mas ela não conhecia a mãe. Ela viu uma pessoa que buscava ela à noite e no outro dia cedo essa pessoa entregava. Então, quem que era a mãe dela? Quem cuidava, né? Então, assim, para muitas mulheres que passa isso, e a gente fala assim, eu não consigo, eu não dou conta de se eu parar de trabalhar, meu marido não dá conta. Se eu sair do serviço, todo mundo passa fome. Se eu não resolver, ninguém dá conta de resolver. Eu já fui essa mulher. Eu já fui. Então eu falo assim, e hoje eu estou em casa, eu faço a função mãe. Hoje eu falo assim que estou bem feliz comigo mesmo, né? Consegui voltar. Então, hoje eu consigo separar, ser a mãe, ser a mulher, ser a menina, ser a terapeuta quando eu sento aqui para me atender. Eu sou a terapeuta, ser a esposa do meu marido. Então, assim, mas quando isso aconteceu? Quando eu olhei para mim e me conectei com pessoas para trazer essa visão para mim. E é esse o propósito desse projeto nosso aqui. Porque se você está andando com quem está falando que você está certa, que ser empoderada, e não que não é sobre não ser nada, é sobre o que você realmente quer. Talvez você realmente quer ficar em casa e cuidar do seu filho. Talvez você realmente quer dirigir, comprar um carro para você dirigir. Talvez você não quer fazer nada. Mas e aí? Você fica com aquele medo. Será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Mas todo mundo trabalha, mas toda mulher dirige. E talvez você não queira dirigir e tá tudo bem, né? Então, assim, essa volta pro ninho é realmente eu me resolver aqui primeiro, eu com eu. Porque quando eu começo a me resolver, eu não vou aceitar mais o que o outro quer que eu seja, o que é que o outro quer que eu faça. E só vai ficar quem realmente vai caminhar comigo nessa nova etapa. Então, não é falar assim que é muito lindo, maravilhoso, que é uma revolução, não é, porque o processo começa da gente, né? Então, eu vou passar para a Hilda, senão eu fico aqui falando muito, né? Porque cada um tem um pouquinho de história para contar. Então, fica com a gente aqui, porque vocês vão ouvir histórias maravilhosas, fantásticas aqui com a gente. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Hilda Stefano. O meu caso foi um pouquinho diferente das meninas, só que eu tinha uma frustração por isso, porque eu casei muito nova, então eu maternei, eu fui esposa, fui dona de casa, mas eu nunca parei, sempre buscando algo, né, para me completar, sempre buscando. E aí eu brinco assim, ó, eu fiz a coisa certa achando que estava errado, que era um processo de autoaceitação, né? Mas eu maternei, eu brinquei, e nunca meus filhos eu considerei assim como um peso. Ah, não vou ficar em tal lugar porque não tem com quem deixar os filhos. Todo lugar que eu ia, eu levava meus filhos junto. Nunca deixei eles para trás. Só se não tivesse como mesmo, né? Aí tinha que deixar com alguém. Tive ajudante, aí resolvi estudar, porque eu queria ter uma faculdade. Eu fiz uma faculdade, eu me formei em educação física, que meu sonho era trabalhar com especiais. Trabalhei durante 10 anos na academia. Aí, na pandemia, né, eu me encontrei como terapeuta. Aí, eu falei, é isso que eu quero. Aí que eu entendi que eu estava no caminho certo, mas eu não me sentia, não me sentia Merecedora. cheia, né? Assim, a Jaque falou a palavra. E aí, meu voltar para o ninho foi voltar para a essência mesmo, entender toda a minha história, como foi, entendi, ressignifiquei. E aí, certas coisas que às vezes eu achava, isso aqui é pesado para mim fazer, eu estou cansada de maternar, eu estou cansada de ser esposa, estou cansada de fazer isso, de fazer aquilo outro. Hoje eu passo por esse processo de uma maneira bem mais leve, bem mais tranquila. E a gente tem todos esses papéis, a gente sabe a hora de ser mãe, a hora de ser avó, porque eu tenho 3 netos, a hora de ser esposa, a hora de ser terapeuta. Eu trabalho como esteticista também, a hora de trabalhar como esteticista. Tudo tem o seu horário certinho, e eu não me frustro mais por isso. Porque eu me entendi, eu me completei, né? Encontrei a completude, me senti plena, assim. E eu sinto que nada mais falta para mim. Porque a gente fala assim, ah, mas falta dinheiro.
Lógico, dinheiro material muitas vezes falta, mas a gente completa essa parte do dinheiro com outras coisas. Quando você agradece, tudo acontece, né? Aí você ganha as coisas e começa a falar, olha ali, olha a minha abundância, o que que é? É isso, é aquilo, é aquilo. E eu sou completamente feliz hoje com tudo que eu faço. E é isso aí, gente. Passando a bola para a Fabienne. Fabine, desculpa. Obrigada, Hilda. Então, eu sou a Fabine Zadorosny e a minha história eu comecei no início da juventude, eu trabalhava fora, época de faculdade, eu trabalhei fora e tudo mais, mas depois eu trabalhava em casa. Eu construí um ateliê de costura de moda sob medida e eu trabalhava bem tranquilamente dentro do meu ninho. Só que quando eu tive o meu bebê, eu ouvi demais as pessoas à minha volta e para atender a expectativa de todas essas pessoas, eu saí. Então, eu fui trabalhar, trabalhava por meio período. Para vocês terem uma ideia, era o meu chá de bebê, eu estava fazendo um processo seletivo para ir trabalhar fora. Uma coisa que eu não queria, que eu sabia que eu não queria, mas para não ser aquela que fica em casa cuidando do filho, eu tinha que sair. Mas eu já trabalhava em casa antes, então por que que eu tinha que sair? Mas foi o processo que eu fiz. Então eu entendi a partir do conhecimento que chegou depois desse processo de maternagem, do início da maternagem, eu entendi que eu fugi do meu filho para atender a expectativa das pessoas que estavam à minha volta. E depois, quando através desse período, eu entendi que né, com o conhecimento que veio depois, eu provoquei nele um trauma de abandono. E por que que eu digo isso? Por que que eu sei que isso está estabelecido nele? As meninas aqui todas são terapeutas, então elas têm bem claro isso. Quando, de acordo com os dias, o tempo foi passando que eu trabalhava fora, ele passou a acordar todas as noites, independente do horário, quando eu ia tomar banho. E daí eu até brincava, porque ele tá perdendo meu cheiro, né? Eu até brincava assim. Mas tem um fundo de verdade aí, porque ele, além dele não ter a mãe o tempo todo, que ele ficava com a avó, muito bem cuidado, mas não era com a mãe, era com a avó. E quando eu ia tomar banho, ele estava me perdendo novamente. Então ele ficava na insegurança de, poxa, quando é que a minha mãe está junto comigo? E toda vez que eu saía para trabalhar, independente do horário que fosse, se ele estava acordado ou não, eu sempre falava para ele: a mamãe vai voltar daqui 4 horas. Eu deixava mamar para ele, eu fiz a amamentação no peito exclusivamente, eu deixava o leite para ele. Então, estava tudo dentro daquilo que eu conhecia, estava tudo certo. Mas depois que esse tempo passou, depois que eu voltei para casa, que eu terminou o meu contrato no trabalho, isso foram uns 8 meses, mais ou menos, ele já estava com quase um ano, ali que eu fui entender a lacuna que eu provoquei por ter saído de casa para cuidar dos adultos, né, da expectativa das pessoas que estavam à minha volta, deixando o meu bebezinho assim, sozinho, né, porque a criança, o mundo da criança é a mãe. Então, nesse processo de atender os adultos, eu abandonei meu filho. E esse foi o meu processo. A partir do momento que eu tomei conhecimento disso, eu escolhi cuidar dele integralmente. Então, eu até tentei levar ele para a creche por 2 dias, não deu certo. Isso quando ele tinha 2 anos já, não deu certo. E resolvi ficar com ele até os 4 anos de idade, que é o período de começar na escola. Então, esse ano, apenas nesse ano, que ele está ficando mais tempo longe de mim. Mas, até esse momento, eu escolhi
ficar com ele, mesmo que, como as meninas falaram, não tem como romantizar essa volta para o ninho, não é uma coisa simples, não é fácil, e é isso que é muito importante, as mulheres construírem uma rede de apoio, terem pessoas por perto que possam auxiliar, seja uma avó, o marido e tudo mais, que possam apoiar esse empreender de casa, os momentos que precisa. Às vezes a mãe precisa que alguém fique com a criança para que ela possa se reestruturar, mesmo emocionalmente. Então, tudo isso a gente precisa trazer aqui para que todo mundo não tenha ideia errada, errônea, de que estar em casa é estar de pernas para o ar. Não, não é. É assim, é, é uma lida o tempo todo, né? O dia a dia com uma criança, a educação de uma criança é no dia a dia. Então, não basta a gente só terceirizar para outra pessoa, a gente manda para a creche, manda para a escolinha muito cedo, deixa com outra pessoa. A educação é dessas outras pessoas. Não é a mãe, não é o pai que está definindo a educação, o modo de agir dessa criança. Então, eu fiz essa escolha. Eu já trabalhava antes em casa, então eu voltei a trabalhar em casa para estar pertinho dele. E esse é o meu processo. Fabiane, como foi para você? Então, quando eu decidi ser mãe, decidi ter um filho, isso foi um processo muito consciente para mim. A vida inteira eu falava que eu não queria ter filhos. E aí, quando eu estava ali naquele momento de decisão, que seria assim um marco na minha vida, eu olhei, entendi a minha vida brevemente, né? Ainda não estava tão aprofundada no autoconhecimento, foi a partir dali que eu comecei a buscar mais. E aí eu olhei para tudo, para minha vida e disse: não, tudo bem, eu vou ser mãe, eu escolho ser mãe, mas eu vou fazer um pouco diferente. E aí eu comecei a buscar conhecimento, entender sobre o desenvolvimento da criança, entender sobre maternidade, sobre a disciplina positiva, sobre várias coisas, para perceber, poxa, se eu vou fazer isso, eu vou fazer isso da melhor forma possível. Então, agregando conhecimento. E aí eu fui buscando conhecimento. Quando eu engravidei, eu já tinha né, uma bagagem ali de conhecimento. E quando a minha filha chegou no mundo, eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria maternar 100%. Então, desculpa. Eu, né, tipo, ouvi muitas críticas, o meu entorno me criticava muito, né, desde família de base, de pessoas ao meu redor, havia muitas críticas, e daí era aquelas coisas assim do tipo, mas você vai abandonar sua carreira, mas você tá se afundando, só ficando em casa, um monte de coisas assim, fora as coisas que eu não ouvi, mas sabia que eram ditas, né, e coisas assim que realmente foram me diminuindo. Eu sabia que eu estava fazendo o que eu queria fazer, que era estar com a minha filha 100%. Ela era um bebezinho, ela precisava de mim de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Eu me dedicava 101% àquele novo serzinho que chegou no mundo. Então, eu estava esgotada. Eu precisava dessa rede de apoio que a Fabine falou, tanto de um apoio emocional quanto de rede de apoio de alguém pega essa criança por meia hora para tomar banho. Eu tinha que botar ela dentro do banheiro junto comigo para tomar banho, né? Então, todas essas questões assim de ter uma rede de apoio é muito importante. E eu sinto o quanto faltou isso para mim naquele momento em que eu precisava desse apoio. Eu ouvia muitas críticas e eu estava me sentindo sozinha lutando contra o mundo. Lá vem toda uma versão guerreira lutando contra o mundo para que eu pudesse simplesmente fazer o que eu queria fazer, exercer a minha escolha de maternar 100%. E eu sabia que isso ia ser por um tempo. A criança cresce, ela se desenvolve. E hoje, quando eu olho o desenvolvimento da minha filha, apesar de eu ter passado por tanto essa, né, digamos assim, esse conflito interno que aconteceu, eu olho o desenvolvimento dela e eu me sinto orgulhosa do trabalho que eu estou fazendo. Então, não é fácil, é difícil, né? Eu não digo difícil, é complexo. São um monte de ações fáceis unidas. Então, educar uma criança, estar no dia a dia com ela, às vezes você quer só um silêncio e a criança não consegue te dar aquele silêncio que você gostaria. Poxa, eu preciso me concentrar no meu trabalho aqui, né? Então, assim, existem o não romantismo aqui, como as meninas estão trazendo, a gente não pode dizer que são só flores, não, não são só flores, mas é quando a gente sabe qual é o nosso papel.
Qual é o papel que eu devo exercer neste momento da minha vida? É o momento de estar em casa. Vai ter um momento de eu poder sair e que eu não vou deixar lacunas em ninguém. E o principal é, quando eu estava naquele momento de conflito, eu estava fazendo o que eu queria fazer, estando ali no ninho com a minha filha, mas eu estava sentindo que eu estava devendo para a sociedade, que eu estava devendo para as pessoas que estavam à minha volta, que eu estava devendo para todo mundo. Para minha carreira, para aquela versão profissional minha, eu estava devendo para essa mulher também. Então, eu era uma pressão psicológica exercida sobre mim que eu estava realmente entrando em conflito. Até que quando eu estava buscando conhecimento, né, nesse meu processo de autoconhecimento, de busca de informações e tal, eu assisti uma aula que trouxe muita clareza sobre o quanto essa sensação de dívida estava me consumindo. E que, chegando naquele conhecimento, eu vi, poxa, o que eu estou fazendo é correto. Eu estou fazendo o que eu devo fazer nesse momento. E aí eu consegui aliviar essa dívida, essa sensação de dívida. Por quê? Quando a gente pensa em carreira, todas essas questões profissionais, a gente vem de uma geração no qual a gente ouviu a vida inteira que a mulher tem que sair para o mercado de trabalho, que ela tem que empreender, que ela tem que fazer de tudo, ela tem que ser a bam, bam, bam numa multinacional, senão ela não está realizada, e um monte de coisa assim. Só que, como as meninas trouxeram aqui, ter filho não é parir essa criança e entregar para outra pessoa criar. Então, saber que aquele momento, aquele papel de mãe, e isso tem um tempo que é muito importante para a criança e para você também. Porque quando a gente não exerce a maternagem no tempo certo, vai ficar uma lacuna na criança e em nós. Então, a gente vai ver essa criança crescer, às vezes ela já passou, já saiu daquele período de grande necessidade afetiva da mãe, ela já vai estar por um outro tempo, vai estar lá na adolescência, na pré-adolescência e tudo mais, você já perdeu toda uma base que você poderia fornecer para essa criança, e ela está se sentindo abandonada no mundo, ela está se sentindo com N, né, rejeição, com várias dores existenciais que você poderia ter amenizado, se não totalmente prevenido, mas amenizado muitos traumas que ocorreram. E aí você olha e você tem a sensação de, poxa, eu fiz errado, agora eu estou me sentindo culpada porque eu não fiz diferente. Então, quando você sabe qual é o seu papel e exerce o seu papel naquele momento, você faz tudo com leveza, o que não significa que é fácil. Tem seus desafios diários, tem sim. A gente olha para o empreendedorismo de dentro de casa, né? O voltar para o ninho tem muito disso. Poxa, por eu estar em casa, eu tenho a flexibilidade de estar mais com a minha filha. Não significa que eu não vou trabalhar gerando renda. Eu posso gerar renda, cuidar da minha casa e ainda cuidar da minha filha. Então, chega um momento em que a criança vai estar mais voltada para fora, ela vai querer estar mais no mundo, estar mais na escolinha, ela vai voluntariamente para a escola porque ela quer socializar com outras crianças, com o professor e tudo mais. Ela vai estar mais para fora. Tem um período que ela está mais para dentro, mais voltada para a mãe mesmo. Então, quando a gente exerce esse papel nesse momento, a gente supre as necessidades da criança, supre as nossas necessidades também, como mãe, como mulher. E aí a gente vai chegar no momento que a criança vai para fora e que você consegue simplesmente deixar ela ir, você não quer travar ela com você. Então, isso acontece muito com mães que não querem deixar os filhos crescerem, porque não viveram o que precisavam viver no momento certo. Então, o meu recado hoje aqui para vocês, mulheres, é isso: entender qual é o papel que você está exercendo e qual é o momento da sua vida. Será que é o momento de estar no ninho? Será que é o momento de flexibilizar sua carreira, flexibilizar seu modo de trabalho? Não significa que você não vai trabalhar. Estar dentro de casa já é empreender o tempo todo. Você está negociando o tempo todo, você está articulando o tempo todo, você está administrando um lar e, o mais importante, você está sendo responsável pelo enriquecimento afetivo dessa família. Então, vou passar aqui a fala para a Simone e vamos ver como que foi esse processo de volta para o ninho, que eu sei que a sua história foi um pouquinho diferente da minha. Conta aí. Seu som, Ah, Simone, tá?
Quero me apresentar aqui, primeiramente, né? Simone Araújo. Sigo aqui nessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento humano, expansão de consciência. E falar nesse tema de volta ao ninho, para mim, eu entendo que todas nós passaríamos aqui, assim, muito tempo conversando sobre isso, porque eu creio que esse foi um dos nossos maiores despertar, né? Quando a gente percebeu, vou falar em nome de todas nós agora, a princípio, quando nós percebemos que nós estávamos no sentido inverso daquilo que a nossa natureza, né, é pré-estabelecida, a gente vai compreender que o ser mãe, o maternar, e até mesmo quem não maternou um filho, não gerou ou não maternou, ela, em algum momento da sua vida, ela maternou alguém da sua família. Isso é aqui de praxe. Todos nós já cuidamos de alguém dentro da nossa família, de um irmão, de um sobrinho, absolutamente já fizemos isso. Então, esse tema de volta ao ninho, ele traz uma grande questão, né? É a questão do, principalmente eu entendo isso, é a questão do porquê eu senti a necessidade de voltar. Eu acho que, primeiramente, na cabeça dessas mulheres que vão nos ouvir hoje, elas têm que entender o porquê elas sentem a necessidade de voltar. No meu caso, o meu caso foi muito parecido com o da Fabienne, tipo, e o da Fabine, a autopercepção do quanto eu fugia da responsabilidade materna, tá? E por N traumas, não era consciente, era por traumas mesmo, né? Tipo assim, eu perdi meus pais cedo e eu sofri muito com essa perda dos meus pais. Então, eu fui lá e eu fiz o inverso. Eu tentei que os meus filhos fossem tão autossuficientes, porque na minha cabeça eu pensava, hoje, se eu e o pai deles morrer, eles vão ser autossuficientes e não vão sofrer o quanto eu sofri. Olha que inversão louca, mas isso é o que acontece na cabeça de um adulto que teve uma criança interior traumatizada, tá? Então, com base nisso, olha só, a minha percepção, né? Eu falei, cara, vou sair, vou produzir o máximo que eu posso e tentar dar a eles, durante esse tempo que eu estou aqui, tudo o que for necessário e possível que eu não consegui usufruir com meus pais. Só que na minha cabeça, nada disso tinha referência com tempo de qualidade com os filhos. Não tinha essa referência, não passava pela minha cabeça. Por conta de quê? Por conta do trauma. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz o inverso. Eu fiquei o máximo de tempo exaurida fora. E aí, quando eu comecei esse meu, né, esse meu olhar mais atento, por conta do quê? Das terapias, é que eu consegui entender o quanto de outro trauma, assim como a Fabienne falou, a Fabienne, eu estava causando neles. Um trauma de abandono, um trauma de rejeição. Porque na cabeça da criança, ele não entende que a mãe está fazendo aquilo por algo maior, um motivo maior. Só sente que teve a falta daquilo. Teve a falta do tempo de qualidade, do tempo de presença, então só sente isso. E aí, quando eu parei, que eu observei esse movimento, eu falei, eu posso fazer diferente agora. Tá tudo certo em a gente corrigir o rumo das coisas, tomar uma nova rota. Então, eu falei, vou fazer o movimento inverso. Vou fazer a minha transição de carreira, porque a volta ao ninho, para mim, o grande marco disso tudo foi o rito de passagem, né? Eu fiz um rito de passagem. Eu fiz a transição de carreira e disse, agora eu vou ficar dentro de casa, eu vou trabalhar com tempo de qualidade com meus filhos, vou trabalhar com tempo de qualidade também com as terapias,
Então, sabe aquele caos, aquela coisa que estava toda bagunçada na minha cabeça? Eu fui organizando. Então, hoje, né, para ser bem prática aqui e explicar para vocês, hoje, pela manhã, é o tempo de qualidade com os meus filhos. Então, por exemplo, meu filho agora, né, despertou para essa coisa do, tá com 14, e despertou essa coisa do quero cuidar do meu corpo. E eu estou auxiliando ele agora. Então, eu fico pensando, cara, quantas mães queriam ter esse momento, esse tempo? Então, eu estou organizando melhor a alimentação dele, a dieta. Eu estou acompanhando ele na academia. Ele vai lá, faz os exercícios, eu filmo para ele ver como está a postura, corrijo. Não sou a personal trainer, né? Não sou a personal trainer porque eu não tenho essa formação. Mas no que eu posso auxiliar, gente, vocês não têm ideia de como isso está sendo prazeroso para mim. Então, eu desço lá na academia com ele, eu organizo a questão da alimentação, a gente está conversando mais, a gente está tendo um momento de presença. Então, quando que eu poderia ter isso diante do ritmo da jornada de trabalho que eu fazia? Às vezes eu dava 2, 3 plantões seguidos, 36 horas. E eu via as crianças no intervalo que eu saía de um trabalho para outro. Então, olha só a diferença. E posso estar. Então, hoje eu organizo, só para ficar bem claro na cabeça de quem está nos ouvindo ou quem vai ouvir, pela manhã, esse horário pela manhã, até 13 horas, que é a hora que meus filhos vão para a escola, são dos meus filhos. É o nosso tempo de qualidade e presença. Ah, você é só de manhã? Não. De manhã é atenção exclusiva e total. E aí, depois tem o horário que eu organizo minha agenda e tem o horário que eu vou distribuir para fazer as outras coisas. Ah, não vamos romantizar, não vamos. Não vamos porque essa semana nós aqui, mulheres, reunidas justamente porque nós também temos o nosso tempo, né, como mulheres e como pessoas humanas que a gente usa para interagir, para fazer nossas curas e para aprendermos mais umas com as outras. Nós também temos esse tempo de qualidade, em que nós reservamos esse tempo na nossa agenda para nós. Atenção exclusiva também, para quem? Para mim, Simone. Então, quando eu estou falando com vocês sobre esse tempo, né? Esse tempo de qualidade, esse tempo de presença, cara, ele é extremamente importante. Então, hoje eu consigo dividir tudo isso. Antes não, era tudo bagunçado, era quando dava. Agora não. Tem horários e tem. Ah, isso é muito rígido. Não é. Isso é você compreender. Então, primeiro, o que é que eu fiz? Eu tive que fazer uma transição de carreira. Eu tive que transitar. Por quê? Porque trabalhando no regime CLT, eu não conseguia manter o que eu mantenho hoje. Nesse regime de carga horária e de atenção plena e exclusiva. Inclusive, vou deixar bem rapidinho aqui para vocês, essa é uma das pesquisas ao qual a gente desenvolveu esse projeto. É uma pesquisa do Sebrae. As mulheres que são empreendedoras e que empreendem do seu lar, elas conseguiram ter 40% mais qualidade de vida junto com sua família. Então, para quem está nos ouvindo aí, para mim não me estender e me alongar demais, né? Que se deixar eu vou. É isso. É sobre você ter qualidade e tempo de vida com sua família. Volta ao ninho é isso. É esse tempo de qualidade em que você pode fazer tudo isso daqui. Não vamos romantizar. Porque realmente tem dia que nós estamos aí cansadas também, que nós temos várias coisas, né, para fazer. Mas tá dando certo. Por quê? Porque o universo é tão bom com a gente, né? Que quando a gente está muito cansada, um cliente desmarca e a gente faz o quê? Vai descansar. Porque aquele tempo nós usufruímos, nós já temos essa consciência.
usufruímos para nós, mais uma vez. E é assim que funciona. Eu já quero agradecer por estar aqui com todas vocês. Sueli? Gente, olha aí que incrível. Estamos aqui colocando as nossas histórias, os nossos movimentos de vida. E é isso, mulher. É você olhar para você, olhar para seus objetivos de vida, para suas metas, para o seu sonho. Não importa a sua idade, se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70. Todos nós estamos a caminho de buscar uma vida melhor, mais prazerosa, com relacionamentos incríveis, familiares, sociais, no trabalho. Então, existe sim uma forma de você se profissionalizar, fazer uma transição de carreira e você também olhar para você e cuidar mais de você. O nosso recado aqui, nesse projeto Colaborativas, é trazer para você um pouco da nossa história, trazer para você os movimentos de vida que nós fizemos. Nem todos nós fizemos sorrindo, porque olhar para a nossa intimidade doeu também. Nós choramos também, nós nos acolhemos também. E o nosso projeto é Mulheres que Acolhem Mulheres, porque uma mulher pode curar uma outra mulher. Por isso que nós fazemos movimentos hoje terapêuticos conosco individualmente, em grupo com as terapeutas, e nós também temos os nossos clientes onde nós trabalhamos com as terapias, porque nós entendemos que esse conhecimento, ele é tão rico, tão importante, tão necessário, esse autoconhecimento da cura da criança interior, da cura do feminino ferido, da cura das emoções, da cura que é aquilo que te machucou. Vamos aprender, gente, a olhar com um olhar diferente tudo aquilo que nos aconteceu e vamos ressignificar e vamos buscar novas opções, porque nós estamos dentro da nossa rotina, mas nós podemos ter uma rotina com um olhar diferente e mais prazeroso. E essa é a proposta que nós trazemos nesse projeto para você. Então, não importa se você maternou, se você não maternou, não se sinta culpado. Eu me senti culpada há muito tempo, porque eu não consegui. Eu tive um bebê e eu tive uma gestação complicada. Eu tive, em seguida, hemorragia, tive que tirar meu útero. Quanta mulher não tem o feminino ferido sem conhecer a causa? Eu conheço a causa, eu trabalhei, eu ressignifiquei, e hoje eu estou polarizada no masculino e no feminino, porque nós temos os nossos dois lados, mas nós não precisamos estar 100% no masculino e nem 100% no feminino. Nós temos as duas energias, e aprender a conviver com as duas energias é a nossa meta. Onde eu preciso ser mais masculina? Onde eu preciso empregar essa energia mais masculina? E onde eu posso ser mais feminina e deixar fluir, e deixar que o outro, o parceiro, o namorado, o companheiro, esteja ocupando a posição dele. Então, muitas vezes, nós nos posicionamos também na posição do provedor por falta de opção, ou por falta de conhecer, por falta de entender o nosso lugar. Então, é sobre isso que nós estamos aqui trazendo para vocês as nossas histórias, para vocês verem a nossa transição de carreira, de vida, de relacionamento e como pessoa. E aí, Hilda, o que você acha disso, sobre essa transição que a gente fez? Como foi para você esse movimento? Então, a transição que eu estava falando, que eu queria ser, né, ter uma profissão, queria ser formada na faculdade, eu fiz a faculdade, e quando eu percebi que estava tendo muitas alergias respiratórias, hoje eu entendo que era outra causa, era causa emocional, mas na época eu associei ao dar aula, né, que estava muito repetitivo essa sensação de alergia respiratória. Aí que eu fiz a transição e comecei a trabalhar somente da minha casa. Da minha casa eu consigo ser esteticista, eu consigo ser mãe, avó, né? Então eu consigo lidar com todas essas fases da mulher de uma maneira mais leve. E aprendi também, se não for do jeito que eu quero, tá tudo bem. Né? Que a gente planeja uma coisa daquele jeito, não sai do jeitinho que a gente quer. Vai lá e começa de novo. Não precisa se frustrar, não precisa xingar, não precisa ficar nervosa, né? Respira, que a respiração é muito importante, trabalho para a respiração também. Respira, recalcule a sua rota e comece outra vez. E dá tudo certo, tá tudo bem.
Nós somos humanos, todos os humanos erram e acertam, né? Aprendizagens por erro e acerto. E assim a gente consegue seguindo, aprendendo cada vez mais, e conhecimento tem muita coisa ainda para a gente aprender, e a gente não pode desistir. E vamos continuando e ajudando pessoas, ajudando mulheres. Esse é o nosso foco, ajudar mulheres, né? Para elas não se sentirem culpadas, para elas se sentirem amadas. Primeiro, conhecendo a si própria. Aí elas vão entender o seu lugar no espaço e vão poder ser o que quiser. Gente, a Hilda falou aqui sobre culpa, e a culpa é um negócio muito forte. Tem alguma de vocês aqui que teve que lutar com essa culpa? Me conte aqui quem trabalhou aqui intensamente com a culpa. Nossa, que interessante, né? Eu ia falar sobre isso, mas como eu falo demais, é muita coisa, né? Eu trabalhei, ó. Eu me senti culpada durante 15 anos. Isso eu vou falar lá numa próxima live, né? Que tiver esse tema, eu vou contar só um. Por quê? Eu vou falar abertamente sobre isso, mas só Deus e eu sabe como eu já chorei, gemi e sentia, né? Tanto que eu menti por conta dessa culpa. Eu vivi 15 anos da minha vida mentindo para esconder isso, né? E por conta dessa mentira, gerou muitas coisas na minha vida. Muita, 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 né? Então eu tive que voltar ao ninho, voltar à minha essência, que tá tudo bem, essa foi a vida que deu para viver até essa consciência que eu tinha, né? E uma das curas que eu tive gigantesca, e como é para mulheres, é muito importante falar, a sua mãe, ela não é perfeita, né? A sua mãe, eu fico emocionada porque a cura foi muito grande, né? Foi muito grande. Então, enquanto eu perdia meu tempo culpando a minha mãe, culpando a vida que eu vivi, que eu errei, enquanto eu não assumi essa responsabilidade, não aconteceu a cura em mim. E não ia acontecer a cura na minha filha. Então, quando eu descobri, né, o outro lado da história, e é muito importante falar sobre isso, existem 3 lados da história. Existe o lado do pai, o lado da mãe e o lado da verdade. E o que essa criança sentiu. Não é o que é certo e o que é errado, é o que ela sentiu como criança. Então, assim, aproveitando o gancho, né, que a história é longa, pais, separou, é uma coisa do casal. O seu filho, ele vai continuar sendo seu filho. Mãe, você vai ser mãe. Pai, você vai ser pai. Não fique pressionando o seu filho de escolher um lado. E eu sofri essa pressão, repliquei essa pressão inconscientemente e separei 2 crianças inocentes por conta disso, dessa história. Então, eu convivi muito tempo com essa culpa e ainda culpando outra pessoa pela minha dor. Então, quando eu cheguei aqui, né, nesse autoconhecimento, né, e vi descobrir, né, e aqui está a Simone, que é a nossa mentora, que foi a que trouxe esse despertar para a gente, foi muito doído. Foi tanto de segurar a pressão. Mas diz que nada acontece por acaso, né? Tô até com vontade de fazer uma tatuagem, nada acontece por acaso. Se eu não tivesse passado por isso, adivinha qual que é o público que eu atendo hoje? Vou deixar sem chutar. Mulheres feridas com a mãe, porque tá olhando para a dor dela e julgando a mãe. Então não há julgamento. Então fala assim, essa culpa eu convivei por 15 anos. E quando eu entendi que tinha algo mal resolvido lá com a minha mãe, que eu dei esse passo para trás, eu deixo com a senhora o que é da senhora
te toma a vida que veio até mim e eu vou seguir. As coisas aconteceu, o impossível aconteceu, né? Então foi um processo de cura com a minha mãe, foi um processo de cura com a minha filha, reverberou nos irmãos, reverberou no meu casamento. Imagine uma mentira, o que que vira, né? Uma mentira. E hoje eu falo que eu não estou vivendo o melhor momento. Eu estou vivendo um momento bom, mas vai vir melhores, né? Então, hoje eu voltei para o ninho e eu tive que abrir mão de grupo social, de empresa. Não foi fácil. Um dia, Simone está aqui, as meninas também, a Simone em aula falou para mim, enquanto você for dependente do dinheiro, você não pode pôr o dinheiro como você depende dele. Você tem que pôr você. Então, eu tive que abrir mão, não que eu falo para vocês fazer isso que eu fiz, mas eu falei, eu vou arriscar. Se é para minha cura, eu vou. Então, eu abri mão de uma empresa, simplesmente dormi, acordei, vou vender tudo, e você só mãe e dona de casa por um tempo. Nesse um tempo, eu me mudei de cidade. Nesse um tempo, eu comprei uma casa. Nesse um tempo, eu restabeleci. E hoje eu ganho, posso falar isso. Não sou escrava do dinheiro e o dinheiro vem. E tô linda, né? Porque eu tenho que falar isso sempre, vocês vão ouvir. Porque se vocês pegar, a gente vai achar lá um vidinho para pôr um pedaço, né? Em alguma dessas coisas que a gente fizer. Porque eu estava doente, com a banca de arrogante. E quando não estava na arrogância, estava na vítima. Então, é esse caminho do meio. E como que é o caminho do meio? É o despertar. Eu errei, eu fiz coisa errada, não importa, mas hoje eu quero mudar, isso que importa. Quem vai te julgar? Quem? Julgamento não existe. Julgamento é para os tolos. A gente é livre. Todos nós somos livres para recomeçar. Olha isso aí, gente. Que foco! Nós estamos falando sobre cura, sobre voltar para o ninho, curar as nossas dores, curar o nosso movimento de relacionamento, curar as nossas ideias, nossos projetos e nos colocar novamente no trilho. Então, é sobre isso que nós estamos sempre falando aqui e nós contamos com você diariamente para você nos acompanhar e você seguir conosco. Fabine, Fabienne, gostaria de colocar aqui algum complemento para a gente estar encerrando essa live aqui? Então, eu gostaria de tocar no assunto da qual era o termo? Desculpa. De retomar o rumo, reajustar a rota, que a Simone e a Hilda falaram. A Fabienne comentou sobre o tempo da maternagem, o tempo, aproveitar o tempo correto, o tempo certo na vida das crianças, na vida da família, no desenvolvimento da família. No entanto, as mães, as mulheres que já passaram desse tempo, que não tiveram acesso a esse conhecimento, a essa possibilidade de escolha, queria colocar para elas que elas podem hoje escolher fazer diferente, podem escolher reajustar essa rota. Eu tenho isso muito facilmente em 2 momentos com o meu filho, que o conhecimento chegou e eu precisei reajustar ali. Uma foi no início da introdução alimentar, que todo mundo define que é preciso começar a introduzir a alimentação sólida para a criança aos 6 meses. No entanto, ao pesquisar, estudar e tudo mais, eu já estava dando comidinha há 1 semana. Aí eu tive acesso a um vídeo de um médico que dizia que a criança precisa estar sentada, né, estar ereta e tudo mais. Eu fui perceber, o meu filho não estava assim, ele ainda não conseguia se sustentar, então fui contra todo mundo, ao que todo mundo dizia, e voltei para a amamentação exclusiva, até ele estar totalmente ereto. Quando ele conseguiu sentar,
aí sim eu comecei a introduzir lentamente a alimentação complementar livre. Então, hoje, eu tenho orgulho de ter feito esse movimento, esse reajustar, não enfiar a comida na boca da criança, né? Como muitas vezes a gente vê isso por orientação de outras pessoas. Porque hoje meu filho come de tudo, ele gosta de experimentar comidas novas. Eu não provoquei um trauma nele enfiando comida na boca dele. E outro momento foi justamente a ida para a creche. Ele já tinha 2 aninhos, eu já queria começar a voltar um pouco no ritmo de trabalho e tentei. Foram 2 dias que eu tentei levar ele para a creche e era de madrugada, mãe, eu quero ir para casa, mãe, eu quero ir para casa, mãe, eu quero ir para casa. Então, foi muito difícil para ele aquele momento. E eu tive que voltar atrás. Por mais que ninguém tenha me apoiado das pessoas à minha volta, ninguém me apoiou naqueles 2 momentos, eu tomei essa decisão e eu disse: não, eu vou bancar isso aqui. E por isso eu cuidei dele em casa até os 4 anos. Primeiro dia de aula, ele perdi ele saiu correndo, entrou na escolinha sozinho, sem ter que, que levar até a professora. Então, tipo assim, aquilo me deu assim um conforto, uma paz, sabe? Tipo, eu cumpri meu papel até esse momento. Claro que nesse processo são muitas vivências, né? Mas esses 2 marcos é o que eu queria trazer para vocês, assim, dá para reajustar. A partir do momento que a gente toma conhecimento, você pode reajustar, independente do tempo que você está, do momento que você está vivendo hoje. Era isso que eu tinha para contribuir. Fabinho está falando de consciência e comprometimento. E aí, Fabienne, o que você começa a fechar? Nós vamos passar a palavra para a Fabienne e nós vamos encerrar essa live com a Simone, que vai fazer o último comentário, o último apontamento, e a gente vai encerrando, que não sei nem como está o nosso tempo aqui. Então, o que que a Fabine falou? Ela falou sobre atenção plena. Olha só, a mãe, quando ela está em casa e ela respeita o tempo do filho, ela consegue ter atenção aos detalhes e principalmente tem que estar no feminino, porque se a gente está em casa, mas com a preocupação de eu tenho que gerar renda, tem que isso, tem que aquilo, é importante ter essa estrutura familiar bem modelada. Quem vai ser responsável pela provisão da casa e tudo mais, e quem vai ser responsável pela questão da estrutura familiar, da parte afetiva e tudo mais, que isso vem muito do feminino. Então, a importância de nós mulheres cuidarmos do nosso feminino, para a gente ter atenção plena a esses pequenos detalhes da criança, do filho, seja um adolescente, seja uma criança, um bebezinho, não importa, é estar presente. Porque às vezes a gente está ali de corpo presente, mas está voltada lá para fora, em busca de, né, gerar renda. Ah, se eu não estou gerando números, eu não tenho valor. Então, é compreender a si mesmo, entender toda a importância que você gera, a riqueza que você gera, cuidando da sua família. Não significa que você não vai gerar renda, você pode fazer isso também, mas se você focar na questão financeira, você vai deixar lacunas gigantes aqui. Então, atenção plena e ter o tempo viável para você observar a criança. Então, aqui é né, fazendo um gancho com o que a Fabine trouxe, né, sobre o quanto ela voltou atrás, precisou reajustar a rota. Quando a mãe está só fora de casa e só entrega a criança numa creche ou entrega para babá, ou para a avó, ou seja para quem for, ela não sabe os detalhes do que está acontecendo. Ela só vai ficar com as consequências depois, porque vai ser um adolescente revoltado, vai ser uma pessoa que não consegue se impulsionar para ir para a vida, vai ser um adulto com vários espaços, várias traumas ali que não são perceptíveis, que ele só fica com a consequência. Então, quando a gente faz esse movimento de voltar para casa, nós estamos fazendo isso por nós, mulheres, para a gente viver esse momento, mas também pelo marido que está em casa, pelo filho que está em casa. Então, é olhar e dar atenção, doar um pouco de si para cada uma daquelas pessoas do teu sistema familiar, né, da família atual, que isso é muito importante. Então, é a atenção plena aos detalhes. E aí, vamos ver o que que a Simone tem aí para fechar o nosso momento aqui hoje. Seu áudio, Simone, está fechado. Do meu áudio, né? Eu quero fechar
com algumas dicas. Eu gosto muito de ser prática, né? E trazer a solução para aquilo que está se vivendo. E eu acredito que na cabeça de muitas mulheres, elas não veem a possibilidade por conta de que muitas mulheres, elas estão e vão nos assistir, mas a primeira coisa que elas vão dizer é trazer a recusa, de que dizer, mas eu preciso do meu trabalho porque é o meu trabalho que sustenta e mantém essa casa. Porque né, na realidade, hoje, a maioria dessas mulheres, elas podem estar também divorciadas, elas podem ser mães solteiras, né, mãe solo, que a gente chama, e elas podem não ver na cabeça delas nenhuma possibilidade. Então, eu quero trazer justamente esse ajuste aí, né? Esse acerto, esse acordo que nós fazemos primeiramente conosco sobre o que eu quero para a minha vida, como eu quero fazer, né? Todo esse movimento, essa transição. Então, um exemplo bem claro é, por exemplo, aqui todas hoje, de uma certa forma, trabalhamos com terapia. A maioria trabalha com terapia. A Fabine é que trabalha com eu vou dizer alfaiataria, mas alfaiataria de homem, né? É alta costura, né? E ela também trabalha com o visagismo. Então, fora ela, todas nós aqui hoje somos terapeutas, mas nem sempre foi assim. Sueli trabalhou muitos anos até se aposentar de CLT. A Fabine, né, tinha outras atividades que não eram a que ela faz hoje, né, de terapia, de design, isso tudo. A Hilda trabalhava fora, a Jaque trabalhava fora, eu trabalhava fora, né? Então, para a gente fazer esse movimento que nós fizemos na nossa vida, primeiro a gente fez um acordo conosco. Nós fizemos um acordo que nós queríamos sair de onde nós estávamos, que era ruim e incômodo, para algo melhor, para algo maior, ao qual o desejo do nosso coração brandava. Então, para essas mulheres que hoje são mães solo, ou que estão trabalhando mais, às vezes o marido está desempregado, e às vezes é o marido que cuida das crianças, e está lá a mulher com o coração apertado no trabalho, porque o marido que está com a criança não sabe, né, como é que está toda essa estrutura, às vezes fica na casa de uma sogra, às vezes fica na casa da avó, de uma vizinha, às vezes essa criança fica só em casa, sem ninguém, porque a mãe precisa trabalhar. A gente ouve diversas histórias desse tipo. Então, eu quero trazer algumas dicas. Primeiro, você precisa ter o desejo no seu coração de mudar a sua história. Segundo, aqui nós escolhemos empreender do lar. Trabalhar e empreender do lar. Porque não significa que eu estou empreendendo e eu não estou trabalhando. A gente trabalha bem, né? Então, não vamos romantizar. Terceiro, a terapia foi a nossa aliada nessa jornada. A terapia foi nossa aliada nessa jornada. A gente se encontrou, a gente encontrou um significado e nós escolhemos, essa é a palavra-chave, mudar a nossa vida, tá? Mudar realmente não é fácil. A gente tem que ter uma transição nessa mudança. Outra coisa, fazer uma reflexão, pensar sobre o que realmente você quer fazer como mãe e dona de casa. Primeiramente, os traumas que a gente carrega não vai permitir que a gente pense somente em ser mãe. Essa é a primeira autorreflexão, porque como eu fui muito traumatizada, eu já fui mãe parental. O que é isso, Simone? Eu cuidei de todos os meus irmãos. Eu cuidei de todos os meus irmãos, eu cuidei dos meus sobrinhos, eu cuidei. Então, eu não quero mais cuidar de ninguém. Mas eu sou mãe, mas eu não quero cuidar. Entenda. Isso acontece inconscientemente. Então, faça essa autorreflexão. Pense nessa transição de carreira. O que é que eu tenho, que eu sei de fazer, que é meu dom, que é minha habilidade, e que eu faço com facilidade? Tem gente sobrevivendo só de vender bolo. Tem gente sobrevivendo só de vender sopa.
Tem gente sobrevivendo só de entregar hambúrguer, entregar açaí e vivendo bem, inclusive. Quanto tempo você quer desprender para um trabalho, né? Depois que eu descobri o que é que eu gostaria de fazer, o que é que eu gostaria de atuar, como é que eu posso fazer isso? Preciso de quê? Um dinheiro. Aí a pessoa vai dizer: ah, mas Simone, eu tenho que pagar as contas, como é que eu vou guardar dinheiro? Teve gente que, com auxílio, na época da pandemia, mudou sua vida. Teve gente, né? Procurar um apoio. Gente, é tão importante vocês terem o apoio de outras mulheres que falem a mesma língua daquilo que você deseja, como nós estamos aqui falando essa língua agora. Nós todas aqui falamos a mesma língua. Nós todas temos um propósito igual. Embora nós temos causas e podemos até fazer coisas diferentes. Mas aqui a gente fala a mesma língua. Quando eu estou aqui falando, eu sei que a Fabienne quer estar na educação da sua filha. A Fabine quer estar na educação do seu filho. A Sueli, embora não tenha maternado, mas ela quer colocar a vida dela a serviço de outras mulheres. Para isso, também ela precisa ter o tempo dela e empreender do lar. Ela precisa de tempo. A Jaque, ela quer participar da educação dos filhos, os filhos estão adolescentes, a Hilda já estão com os filhos adultos, mas ela quer participar da criação dos netos. Eu quero estar presente na participação da vida dos meus filhos. Então, as duas últimas coisas que eu quero falar para você é: fuja das armadilhas. Porque trabalhar em casa muitas vezes parece simples, mas tem muitos percalços e armadilhas, tá? Tem aquelas questões de dinheiro fácil, de dinheiro com jogo, e às vezes você nem tem de estar desprendendo dinheiro para isso. As armadilhas são as pessoas que vão colocar você também para baixo. Vão pegar a sua ideia, o seu sonho, aquilo que você quer fazer e vão dar rasteira, vão destruir o que você tem em mente, o que você quer para a sua vida. Por quê? Porque elas não conseguem. Então, elas querem o quê? Também desconstruir o sonho dos outros. Então, fuja dessas armadilhas e dessas pessoas. Converse com pessoas que têm essa mesma visão que você. Saia desse conformismo e pratique o que a gente aqui está praticando, que a gente praticou, né? A nossa revolta consciente. O que é isso? É a gente compreender o que a gente quer. O que eu quero para a minha vida, o que é que eu tenho de certeza hoje, ponto. E aí eu vou me alinhando com esse propósito. Era isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que as dicas tenham sido boas. E eu não sei as meninas, mas eu quero abrir aqui agora para vocês que estão assistindo. Se você ainda tem, né, alguma dúvida, se você ainda tem algum medo, procure a gente no Instagram Colaborativas, tem lá os 6 perfis. Você diz: eu assisti a live de Volta ao Ninho e eu gostaria de ter ajuda, né, de compreender algumas coisas, algumas dúvidas que eu tenho, como foi para vocês. Tá bom? Gratidão.